Blank Entrevista no ar e hoje a gente vai falar com o Dr. Matheus Visoto, cirurgião plástico. Doutor, em primeiro lugar, muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de conversar com vocês. Legal, hoje a gente vai falar sobre uma das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo, né? Que é a mamoplastia de aumento e a mastopexia. Então a gente vai desmistificar e falar um pouquinho sobre a diferença de cada uma, né, doutora? Perfeito, ótimo. É um assunto que eu gosto muito, né? Talvez seja uma das cirurgias que eu mais realizo. As cirurgias estéticas de mama. E no consultório eu gosto de esclarecer e de tentar facilitar o entendimento dos pacientes, justamente de uma forma bastante didática, assim, diferenciando as cirurgias de mama ou agrupando as cirurgias de mama em basicamente dois contextos. Aquela que serve para aumentar as mamas, que seria a mamoplastia de aumento, e aquela que tem o objetivo de correção da flacidez, que seria a mastopexia. Perfeito. E a mastopexia pode ser ou não associada à prótese, né, doutora? Exatamente. Então, dentro desse grupo da mastopexia, aí nós podemos explorar bastante esse tema e entender, a partir das queixas do paciente, a partir do que ela busca, qual o caminho que nós vamos seguir. Então, se a paciente busca um resultado mais marcado, mamas bem medializadas, mais firmes, provavelmente ela vai ser uma candidata para uma cirurgia com prótese de silicone. Agora, se pelo contrário a paciente incomoda-se também com o volume, ela realmente tem a queixa associada à flacidez, mas busca uma redução do volume, não preocupa-se tanto com o resultado tão marcado, tão firme, aí talvez a alternativa seja o uso ou não uso da prótese, talvez para ela seja a melhor alternativa. E aí, quando a gente entra no assunto próteses, também tem tipos diferenciados de próteses, né, doutor? Exatamente. A prótese, desde que ela surgiu na década de 60, assim, ela é motivo, né, de muita discussão. E ela passou, ao longo desses anos, por uma evolução muito grande. Então, hoje nós temos não só materiais mais modernos e mais seguros, mas nós também temos uma variedade de opções que permite ao cirurgião plástico chegar o mais próximo possível daquele objetivo do paciente, seja por uma projeção mais definida, seja por um formato que se adeque melhor à anatomia do paciente, né? Então volumes os mais diversos possíveis. Então a gente consegue, com todo esse arsenal de próteses, entregar um resultado que fique muito próximo daquele que o paciente imaginou. Maravilha. E quando a gente fala de próteses, né, a gente, a cada ano que passa, elas se tornam mais modernas e também tem a questão da durabilidade, né, doutor? Muita gente se preocupa em relação a isso, vou precisar trocar depois de um tempo. Como é que tá isso atualmente? Perfeito. A prótese hoje, ela encontra-se, né, na sua 6ª geração. Então, o implante de silicone hoje ele não apresenta um prazo de validade definido. Então, nós temos implantes... até então, né, a crença era de que, a orientação era de que a cada 10 anos deveria ser realizada uma troca do implante. Hoje em dia o entendimento é diferente, né? Mantém-se o implante até que, eventualmente, haja uma justificativa objetiva para que seja realizada a troca. Ou porque o paciente desenvolveu algum tipo de sintoma, ou porque nos exames de rotina detectou-se algum problema. Não havendo problema algum e o paciente estando satisfeito com o resultado e sem sintomas, o implante permanece. Por isso que é tão importante também realizar o exame, né, doutor? Sem dúvida. O acompanhamento é fundamental, né? O acompanhamento a longo prazo para o cirurgião. Voltando ali para a comparação entre a mamoplastia, né, de aumento e a mastopexia. Quanto tempo de cirurgia, né, demora cada uma? Quais são as suas complexidades? Quais são as suas diferenças em relação ao procedimento cirúrgico mesmo? Perfeito. A mamoplastia de aumento é uma cirurgia bem mais rápida. É uma cirurgia que demora em torno de 45 minutos, 1h20, enfim, dependendo do caso, da situação, né, de sala cirúrgica, que a gente considera. Já a mastopexia, ela é uma cirurgia mais complexa, mais longa, deve durar em torno de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, para que haja, né, a realização do procedimento como um todo. Porque a mastopexia, quando se utiliza a prótese, ela é a cirurgia de aumento mais a correção da flacidez. E quando não se utiliza a prótese, é preciso moldar a partir de tecidos mamários uma estrutura semelhante à prótese e por sobre essa estrutura a gente vai modelar o tecido mamário também, vai ajustar a flacidez. Então isso exige do cirurgião, né, um cuidado e uma capacidade técnica mais complexa. Não que a primeira cirurgia não seja importante, nós não dedicaremos, né, tanta importância para ela, mas realmente a questão técnica torna a mastopexia uma cirurgia mais trabalhosa, mais complexa do que a primeira. No pós-operatório,
ambas podem se beneficiar e se beneficiam já, isso é algo bem interessante na cirurgia plástica, de protocolos de recuperação e de reabilitação mais rápida, né? Hoje em dia, então, o paciente que se submete a uma cirurgia plástica, ela retoma suas atividades cotidianas muito mais rapidamente do que aconteceu no passado e com muito mais conforto. Inicialmente, o protocolo de recuperação rápida ele foi muito difundido e explorado na cirurgia só de aumento mamário, e hoje a gente tem extrapolado também esses mesmos conceitos para a cirurgia de correção da flacidez, para a mastopexia. Bacana. E doutor, qual é o tipo de anestesia mais utilizado? Normalmente, bloqueio, né? Então, assim, um bloqueio nas costas, né? Aquele que causa uma analgesia durante o procedimento e no pós-operatório. Algumas vezes essa é a única anestesia utilizada. Por vezes há uma associação com anestesia geral também, né, que é uma anestesia clássica e super segura. E em alguns casos ainda pode ser feita uma associação. Então assim, a anestesia é também um receio muito grande para os pacientes, né, gera muita dúvida, mas seja qual for a técnica anestésica utilizada hoje em dia, a segurança ela é muito grande mesmo. O nosso objetivo é o quê? É entender, a partir das peculiaridades daquele paciente, do histórico daquele paciente, dos receios, qual seria a alternativa que entregaria a melhor experiência para ela, tanto no transoperatório quanto no pós. Ou seja, não ter dor, não identificar, não estar ciente, né, de nada que está acontecendo no transoperatório, simplesmente, eu brinco, é o sono da beleza, é dormir, acordar mais bonita, sem dor e acordar pronta. Pronto, exatamente. Doutor, e tem alguma contraindicação para essa cirurgia? Assim, o implante de silicone, apesar de, desde que ele surgiu, né, ser motivo de muita discussão envolvendo segurança, e é muito pertinente e válida essa discussão para toda e qualquer intervenção que a gente faça, ele se mostrou ao longo de todo esse tempo extremamente seguro. Tá? Dificilmente vai existir uma paciente que tenha uma alergia, né, ou uma intolerância, digamos assim, ao silicone em si. Porém, hoje nós sabemos que qualquer corpo estranho, não hoje há muito tempo, mas hoje cada vez mais, que ao nos expormos a substâncias estranhas no nosso corpo, isso pode servir de gatilho para alguma doença autoimune, como gatilho para deflagrar uma doença autoimune. Então hoje nós entendemos que uma das possíveis contraindicações, pelo menos relativas, não é absoluta, contraindicação absoluta seria aquela assim, que não pode de jeito nenhum fazer cirurgia, né? Então uma das contraindicações relativas mais fortes nesse contexto de cirurgia mamária com silicone, seria um histórico de doença autoimune na família, ou mesmo a paciente ser portadora de uma doença autoimune. Então, nessa situação, realmente a gente acaba orientando a paciente, eventualmente até desencorajando a paciente de usar o silicone em virtude de haver esse risco. Porque em cirurgia plástica, a gente sabe, um paciente eletivo, um paciente saudável, a gente quer reduzir praticamente a zero todo e qualquer risco. Então, o discurso acaba sendo nesse sentido. Mas, fora isso, de forma geral, as cirurgias mamárias, né, como um todo, elas são muito bem-vindas e praticamente todo paciente é um potencial candidato. Certo, doutor. E essa é uma cirurgia, tanto a mamoplastia quanto a mastopexia, pode vir fazer no hospital de manhã e no final do dia já está em casa, né? Uma cirurgia, a gente chama de ambulatorial, paciente eletivo, ambulatorial, o paciente chega até o hospital, realiza o procedimento e já tem condições de algumas poucas horas após ir para casa. Então isso é uma preocupação que nós temos justamente por entender que os pacientes têm as suas rotinas, têm as suas demandas externas, né, e querem então o quanto antes em casa, na comodidade do lar. Doutor, e para encerrar, como é que é realizar os teus procedimentos aqui no Blank? Olha, para mim é realmente algo muito gratificante, né? Desde o início eu acompanho e tenho participado da evolução do hospital, ele já iniciou como um case de sucesso, surpreendeu a todos nós, assim, porque foi extremamente inovador, né, disruptivo, e tem sido cada vez mais, o caminho tem sido cada vez mais nesse sentido, e pelo fato de nós termos essa proximidade com todos vocês, né, todos que trabalham aqui dentro da estrutura, isso também nos faz sentir em casa, né, e eu acho que é fundamental nós repassarmos aos nossos pacientes essa sensação de cuidado, de zelo, né. Então, isso é uma característica bem forte no Blank e que faz com que eu tenha maior segurança de trazer os pacientes para cá. Que bom, doutor. Muito obrigada. Tenho certeza que esclareceu aí várias dúvidas. Ótimo, obrigado pela oportunidade. E se você gostou, deixe seu like e também seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima.